Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no meu canal. Nesse vídeo aqui a gente vai dar uma olhadinha nos resultados do segundo trimestre de 2021 da WEG, que vocês já sabem é a maior posição da minha carteira. Eu não vou enrolar muito aqui no começo do vídeo não, eu só tenho dois recadinhos bem rápidos para te passar. O primeiro deles é que esse vídeo não vai ser uma análise completa da WEG. Eu não vou te contar aqui como que a WEG funciona, como que ela ganha dinheiro, explicar o modelo de negócios. Eu vou analisar aqui única e exclusivamente os números do segundo trimestre de 2021. Se você quiser uma análise completa da WEG, dá uma olhadinha no vídeo que eu vou colocar aqui no card, ou aqui, eu nunca acerto o lado, que é uma análise completa. Eu já trouxe uma análise completa da WEG para cá, pro canal, então assiste esse vídeo se você ainda não souber o que a WEG faz. E o segundo recadinho, que na realidade é um adendo para análise que a gente já vai fazer na tela do meu computador, é que os números que a gente vai ver aqui, eles podem estar um pouco distorcidos, porque a gente está olhando para o segundo trimestre de 2021. Então é o normal aqui de uma análise que a gente compara esse segundo trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2021, para ver aqui a evolução trimestral, e é comum também a gente comparar com o segundo trimestre de 2020, para a gente ver a evolução anual do segundo trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2021. Só que o segundo trimestre de 2020 foi para muitas empresas o pior trimestre da pandemia, em que os resultados das empresas mais caíram. Então, quando a gente for fazer essa análise anual, comparar o segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2021, é normal aqui para a maior parte das empresas que a gente tenha números bem distorcidos percentualmente falando, números bem elevados, porque a gente teve uma queda muito grande no segundo trimestre de 2020 e agora as empresas estão se recuperando. No caso da WEG não vai ser tão intensificado assim, porque a WEG nem sofreu tanto nessa pandemia, mas para a maior parte das empresas que está divulgando resultados agora, vai ser desse jeito, resultados bem discrepantes. Fechado? Basicamente isso, esses dois recadinhos. Vai deixando o seu like aqui nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo no canal e se inscreve aí também no botão vermelho para passar a receber as notificações de todos os meus próximos vídeos. Eu vou deixar aqui na descrição todos os meus links, incluindo o do Diário do Milhão, que é a minha escola de investimentos de longo prazo. Eu vou fazer aqui uma análise dos resultados da WEG com vocês, e se você quiser aprender a fazer essas análises sozinho, dá uma olhadinha aqui no Diário do Milhão, ele custa só R$ 9,90 por mês, é o melhor custo-benefício que você vai encontrar no mercado, e você tem 7 dias grátis para testar tudo lá na plataforma. O link vai estar aqui embaixo. E sem mais enrolações então, vamos aqui comigo para a tela do meu computador para a gente dar uma olhadinha no release de resultados da WEG. Esse documento aqui é divulgado no site de relações com investidores. É basicamente um resumo que a própria empresa prepara para os acionistas dos seus resultados do segundo trimestre de 2021, e como já não é surpresa para ninguém, eu já venho repetindo isso daqui em quase todos os trimestres da WEG, para não falar todos, os resultados foram muito bons, foram resultados excepcionais. A gente tem aqui os destaques dos resultados que a empresa elenca pra gente: um crescimento da receita operacional líquida, que foi de 5,7 bilhões no segundo trimestre de 2021, 41,4% superior ao do segundo trimestre de 2020, há um ano atrás, e 13,2% superior ao primeiro trimestre de 2021. Então a gente teve aqui um crescimento de 13% trimestral e de 41,4% anual. O EBITDA aqui atingiu 1,3 bilhões, né, quase 1,4 bilhões, 90,2% superior ao segundo trimestre de 2020 e 37% superior ao primeiro trimestre de 2021. Enquanto a margem EBITDA, o que sobra aqui do EBITDA para a empresa, de 24,2%, que foi 6,2 pontos percentuais maior do que no segundo trimestre de 2020 e 4,2 pontos percentuais maior do que no trimestre anterior. Então a empresa aqui cresceu a sua receita operacional líquida, cresceu o seu EBITDA, cresceu a sua margem EBITDA e ainda tem o verdadeiro destaque aqui para mim, que é o crescimento do ROIC, do retorno sobre o capital investido, que atingiu 32,2% no segundo trimestre de 2021, um crescimento de 10,6 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2020, um crescimento de 4 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2021. Então o ROIC que a WEG tinha no segundo trimestre de 2020 já era bem elevado, agora tá absurdo, um dos maiores ROICs aí da bolsa, eu acredito, 32,2%, um retorno sobre o capital investido excepcional. A gente tem aqui a mensagem da administração também, vamos dar uma lida para ver o que a administração está falando pra gente. Eles falam aqui: apresentamos mais um trimestre de bom desempenho em nossos negócios, marcado pela continuidade da boa demanda no mercado doméstico e pela aceleração da atividade industrial nos principais países que atuamos no mercado externo. A WEG atua em mais de 100 países, caso você não saiba.
No Brasil, observamos solidez na demanda após a consistente recuperação nos últimos trimestres. Destaque para o crescimento dos negócios de ciclo curto, nas áreas de motores comerciais e appliance, equipamentos eletroeletrônicos industriais e, em especial, o negócio de geração solar distribuída. A WEG teve uma melhora aqui significativa nesses segmentos de energia. A gente já vai entender o porquê. A manutenção dos negócios de ciclo longo, principalmente na área de GTD, geração, transmissão e distribuição de energia, também contribuiu de forma importante para este resultado, com destaque para o retorno da receita de projetos de geração eólica. Então a WEG está se destacando bastante com esses projetos de energia renovável. No mercado externo, a recuperação da atividade industrial global, que está bem mais acelerada do que aqui no Brasil, confirmou os sinais de melhora reportados no último trimestre. Apresentamos crescimentos importantes de receita nos principais mercados de atuação, com destaque para os segmentos de mineração, óleo e gás e água e saneamento. Além dos negócios de equipamentos eletroeletrônicos industriais, destacamos também o bom desempenho das áreas de motores comerciais e appliance e transmissão e distribuição de energia. Novamente aqui também no mercado externo, a parte de energia se destacando, com o crescimento de vendas e aumento da participação em mercados importantes. É importante destacar que neste trimestre tivemos a contabilização de créditos referentes à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, conforme fato relevante divulgado em 22 de junho de 2021. O EBITDA e o lucro líquido foram positivamente impactados, impactos aqui até, o próprio release de resultados da WEG está com um errinho de português, mas teve aqui um impacto de 300,4 milhões de reais e 282,8 milhões de reais, respectivamente. Então a WEG teve aqui um não recorrente, que é referente à exclusão aqui de créditos tributários. Seguimos cumprindo nossa estratégia para superar este período de grandes desafios, trabalhando com todo o cuidado e segurança necessários para preservar a integridade de nossos colaboradores e minimizar, tanto quanto possível, impactos em nossas operações. Beleza, então, a mensagem que a administração traz pra gente aqui é que tá tudo sob os conformes. Eles tiveram aqui um não recorrente que foi positivo, então nada muito aí importante para se preocupar. E aqui a gente tem a primeira tabela com os principais números do trimestre. O ROIC aqui que a gente já viu, de 32,2%, que foi 4 pontos percentuais aqui maior do que o primeiro trimestre de 2021 e 10,6 pontos percentuais maior do que o segundo trimestre de 2020, ou seja, um crescimento aqui do ROIC. A gente viu também o crescimento da receita operacional líquida, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. É importante ver aqui também a parte do mercado externo em dólar, que a gente vê que teve um crescimento aqui de 20,6%, para a gente ver como que essa diversificação que a WEG tem em dólar é muito importante para ela e está sendo muito importante, especialmente nesse momento, que a gente está tendo o dólar se valorizando cada vez mais. É uma defesa aqui muito interessante da empresa. A gente teve um crescimento do lucro líquido também, em partes impactado pelo crédito tributário que a gente viu aqui, tanto o lucro líquido quanto o EBITDA, né, o lucro operacional, mas tem um crescimento aqui também e um crescimento de todas as margens, né? Margem líquida crescendo, margem EBITDA crescendo, a WEG aqui com um resultado excepcional em números. Quando a gente olha aqui para o lucro por ação da empresa, a gente tem um crescimento de 48,5% em relação ao trimestre passado e um crescimento de 120,6% em relação ao segundo trimestre de 2020. A empresa está conseguindo crescer aqui bastante nesses últimos resultados. Na segunda página aqui a gente tem um gráfico que mostra a evolução da receita operacional líquida, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Dá pra gente perceber aqui como que o mercado externo vem crescendo significativamente. Começa aqui desde o primeiro trimestre de 2020 até o trimestre atual, que é o que a gente está analisando. Então a gente vê que a receita aqui cresceu bastante, saiu de 3,7 bilhões para 5,7 bilhões, um resultado excepcional, tanto no mercado interno, que é o azulzinho escuro aqui, quanto no mercado externo, o azulzinho mais claro. Aqui embaixo a gente tem uma tabela que mostra a distribuição dessa receita operacional líquida por região. O mercado externo em dólar aqui, a gente vê que tem parte na América do Norte, parte na América do Sul, parte na Europa, parte na África, parte lá na Ásia também. Então a WEG é uma empresa muito diversificada aqui, uma verdadeira multinacional com atuação em centenas de países. E a gente vê aqui que teve crescimento em todos os lugares, né? Crescimento na América do Norte, crescimento na América do Sul, na Europa, na África, na Ásia. A WEG está crescendo um absurdo. Eles trazem aqui um comentário que é importante você analisar, que é o seguinte: a receita do mercado externo em reais foi impactada pela variação do dólar norte-americano médio, que passou de 5,38 no segundo trimestre de 2020 para 5,29 no segundo trimestre de 2021, com a desvalorização de 1,8% sobre o real. E deve-se considerar também que os preços de venda praticados nos diferentes mercados são estabelecidos nas diferentes moedas locais, de acordo com as condições competitivas
regionais. Nas moedas locais, ponderado pelo peso de cada mercado, a receita líquida do mercado externo apresentou um crescimento de 22,5% em relação ao segundo trimestre de 2020. Então, a receita aqui do mercado externo está crescendo 22% aqui em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Aqui você consegue ver também um ajuste dessa receita pelas aquisições que eles fizeram, mas nada muito importante pra gente. Se fizesse esse ajuste, o crescimento da receita aqui seria de 39,4%, mas nada muito interessante. O que importa aqui pra gente é o desempenho por área de negócio, que eles mostram aqui de forma bem detalhada. Eles dividem aqui os seus resultados em cada uma das suas linhas de negócios. A primeira delas aqui é a de equipamentos eletroeletrônicos industriais. A gente vê que no mercado interno a gente teve aqui uma queda em relação ao primeiro trimestre de 2021, mas a gente teve aqui uma elevação de 33,9% dessa receita, né, receita operacional líquida em relação ao segundo trimestre de 2020. No mercado externo, como ele já está se recuperando mais rapidamente do que o nosso, a gente teve crescimento nos dois, em relação ao primeiro trimestre de 2021 e em relação ao segundo trimestre de 2020. Eles trazem aqui uns comentários também, que é interessante para você acessar o site Relações com Investidores, baixar esse release e ler, caso você queira se aprofundar mais na análise. Eles mostram aqui, por exemplo, o que eu estou falando para vocês, né? Observamos uma aceleração do ritmo da retomada econômica e industrial em todas as regiões onde atuamos no mercado externo, ou seja, o mercado externo já está se recuperando e por isso que a gente vê esse crescimento mais acentuado em relação ao Brasil. E eles seguem essa mesma lógica aqui para cada uma das suas linhas de negócios, motores comerciais e appliance, tintas e vernizes, mas o que verdadeiramente importa pra gente é essa parte de energia, que eu diria que é o grande destaque desse resultado do segundo trimestre da WEG, a parte de geração, transmissão e distribuição de energia. Durante a pandemia, foram esses segmentos de energia, principalmente renovável, geração, transmissão e distribuição, que seguraram bastante os resultados da WEG, principalmente porque os segmentos industriais estavam meio parados, né? Tava tudo paralisado, então a WEG se segurou muito nessa parte de energia renovável. Como você com certeza sabe, o Brasil está enfrentando aí um problema de crise hídrica e a WEG oferece soluções muito eficientes nessa parte de energia renovável e de motores para transmissão de energia também. Então ela teve um crescimento aqui muito importante nessa linha de negócio que é a energia, geração, transmissão e distribuição, que foi a principal responsável aqui, eu diria, por segurar os seus resultados. E a gente consegue ver esse crescimento de forma nítida aqui no gráfico que eles mostram pra gente. Se a gente comparar a receita operacional líquida no mercado interno, a gente tem um crescimento de 23,6% em relação ao trimestre anterior e de quase 60% em relação ao segundo trimestre de 2020. Quando a gente olha para o mercado externo, a mesma coisa, um crescimento aqui de 23% nessa linha de negócio em relação ao primeiro trimestre de 2021 e 33% em relação ao segundo trimestre de 2020. Um crescimento aqui absurdo nessa linha de energia, principalmente renovável. Foi esse segmento aqui o principal responsável por ajudar a WEG a segurar os seus resultados e manter o seu crescimento durante esse período de crise na pandemia. Eles trazem aqui alguns comentários também. Para o mercado interno, todos os negócios apresentaram crescimento neste trimestre, onde ressaltamos a volta dos fornecimentos de aerogeradores, a boa demanda por geração solar distribuída, que continua apresentando evolução em relação aos trimestres anteriores, e o aumento da demanda por alternadores. Também destacamos a manutenção das entregas de transformadores de grande porte e subestações para projetos importantes ligados aos leilões de linhas de transmissão realizados nos últimos anos. E no mercado externo, os negócios de transmissão e distribuição apresentaram outro trimestre de evolução, com projetos relevantes sendo entregues nos Estados Unidos, Colômbia e também na África do Sul. Em geração de energia, destacamos nosso negócio de turbinas a vapor na Europa, onde estamos obtendo êxito no processo de expansão das vendas de produtos e serviços na região. Vale lembrar que em outubro de 2020 passamos a consolidar integralmente os negócios desta operação em nosso resultado. Então a gente vê aqui que a parte de geração, transmissão e distribuição de energia representou cerca de 37,2% da receita total da WEG nesse segundo trimestre de 2021. A maior linha de negócio tradicional que a WEG tem, que é de equipamentos eletroeletrônicos industriais, foi aqui quase 50%, 47,3%, mas energia também foi muito importante para a WEG conseguir manter esses resultados. As outras linhas de negócio são menores aqui, né? A parte de motores comerciais é só 11% e a de tintas e vernizes é menos de 5% da receita total. Enfim, se a gente continuar aqui vendo os resultados, a WEG vai mostrar pra gente como que foi o CPV dela no período, o custo dos produtos vendidos. Ela traz aqui um gráfico, inclusive, mostrando a composição desses custos. A gente vê que no segundo trimestre de 2021, mais de 70% dos custos que ela teve foi com materiais, né, para poder fabricar ali os seus produtos. Quase 18% aqui foi gasto com o seu pessoal e o restante aqui foram outros gastos relevantes também, como depreciação. Você consegue fazer a comparação aqui em relação ao segundo trimestre de 2021, a gente vê que cresceu um pouquinho aqui o custo do material, mas nada fora do planejado.
era de 68,2% do CPV no segundo trimestre de 2020, passou a ser 72,2%. Eles trazem aqui, inclusive, que os esforços de redução de custos que eles fizeram e melhorias de processos proporcionaram ganhos de produtividade, em especial em nossas operações no exterior. E isso daqui foi fator decisivo para a manutenção das margens operacionais próximas à normalidade, apesar dos aumentos nas principais matérias-primas utilizadas em nossos produtos. Então as matérias-primas ficaram mais caras nesse período, mas a WEG ganhou produtividade, ganhou eficiência aqui e conseguiu manter as suas margens de lucro próximas da normalidade. Nada a se preocupar aqui com o custo dos produtos vendidos. Você consegue analisar os números aqui, é claro, se você quiser ver o crescimento aqui do custo dos produtos vendidos, que cresceu quase 16% de um trimestre para outro e 41,3% em relação ao segundo trimestre de 2020. Mas você vê que a margem bruta se manteve mais ou menos constante, né? No primeiro trimestre de 2021, a margem foi de 31,9% e agora a gente teve uma margem de 30,4%. Caiu um pouco, é claro, porque a matéria-prima ficou mais cara, mas nada fora do normal, tá bem próximo aqui da normalidade. E inclusive é uma margem bruta maior do que ela tinha em 2020. Lá em 2020 era de 30,3%, hoje de 30,4%. Então ela manteve aqui a sua margem bruta estável, o que não é excelente, mas está bem controlada. A matéria-prima está ficando mais cara, não tem muito que a empresa possa fazer mesmo, só se segurar e manter a sua eficiência. Essa redução de margem, obviamente, acaba se transmitindo também para as outras margens, como a margem EBITDA, a margem EBIT e a própria margem líquida, mas a WEG está se segurando muito bem aqui, eu diria, beleza? Ela traz aqui também as mesmas especificações para suas despesas com vendas gerais e administrativas, traz aqui alguns comentários também para o seu EBITDA e para a sua margem EBITDA, que teve ali um crédito tributário, lembrando, mas mesmo assim foi impactada negativamente por causa do aumento da matéria-prima. Ela traz aqui explicando o que aconteceu, como eu falei, nada a se preocupar. A matéria-prima está ficando mais cara, é normal que as margens diminuam, mas a WEG está mantendo ali bem próximo da normalidade. Eles trazem aqui a tabelinha com o cálculo do EBITDA, da margem EBITDA, caso você queira dar uma olhada nos números de forma mais aprofundada. Quando a gente entra aqui na parte de resultado líquido, para falar de lucro líquido mesmo, a gente vê o seguinte: o lucro líquido no segundo trimestre de 2021 foi de 1,1 bilhão, com crescimento de 120,6% em relação ao segundo trimestre de 2020. Um crescimento aqui bem grande, como eu falei, por conta do segundo trimestre de 2020 ter sido um trimestre ali naturalmente pior para as empresas. Então a gente tem um crescimento percentual aqui bem considerável. E um crescimento de 48,5% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Então a WEG cresceu o seu lucro aqui quase 50% de um trimestre para o outro. Excepcional. Lembrando que tem o crédito tributário, que impactou positivamente, mas ainda assim um resultado muito bom. A margem líquida atingiu 19,7%, que é 7 pontos percentuais superior ao segundo trimestre de 2020 e 4,6 pontos percentuais superior ao primeiro trimestre de 2021. Eles mostram aqui, inclusive, como que seria o resultado desse lucro líquido se a gente excluísse esse crédito tributário, né? Ele foi aqui positivamente impactado por esse crédito tributário, então se a gente desconsiderasse isso daqui, o lucro líquido do segundo trimestre seria de 851,9 milhões, ao invés de 1,1 bilhão, que seria um crescimento de 65,6% em relação ao segundo trimestre de 2020, e aí a margem líquida seria de 14,8% ao invés de 19,7%. Enfim, são resultados bons aqui, não precisa se preocupar muito com esse crédito tributário. Na parte aqui de fluxo de caixa, a gente tem uma redução do caixa da empresa. Em dezembro de 2020 ela tinha esse caixa aqui e agora em junho de 2021 ela tem um caixa um pouco menor, né? Ela teve aqui uma queda na sua geração de caixa operacional. Isso daqui ela explica que é devido à maior necessidade de capital de giro no período, mas ela também teve um CAPEX maior aqui. Ela investiu mais em modernização e expansão da sua capacidade produtiva, dando continuidade nos investimentos das fábricas do Brasil, México, China e Estados Unidos. Enfim, tá mostrando aqui a flutuação do caixa da empresa, nada a se preocupar. Ainda tem uma posição de caixa aqui muito confortável, especialmente quando a gente considera a parte do endividamento da empresa, que está aqui embaixo. A empresa é bem pouco endividada, tem margem para se endividar bastante ainda, caso seja necessário. Então esse caixa está bem tranquilo aqui, eu diria. Se a gente for olhar aqui o caixa líquido da empresa, a gente vê que ela tem 2,7 bilhões aqui de caixa líquido, né? Então, uma posição muito confortável de caixa. Esse caixa líquido aqui, caso você não saiba, é a subtração das disponibilidades da empresa pelas suas dívidas, né? Então, se a empresa pegasse tudo que ela tem e pagasse todas as suas dívidas, ainda sobraria tudo isso daqui de caixa para ela, 2,7 bilhões. Não tem muito que se preocupar aqui com essa parte do fluxo de caixa, beleza? É uma situação anormal que a gente está vivendo a pandemia. Quando a gente olha aqui para o ROIC, o retorno sobre o capital investido, a gente já conversou, excepcional o resultado, atingindo 32,2% de ROIC aqui. Pouquíssimas empresas conseguem ter um resultado desse tipo, e ela traz aqui também para a gente uma evolução do seu CAPEX desde o primeiro trimestre de 2020. CAPEX aqui é investimento em ativo imobilizado, caso você não saiba. É a empresa investindo ali para imobilizar, para crescer. E ela traz aqui, no segundo trimestre de 2021, investimento
investimos 168,3 milhões em modernização e expansão de capacidade produtiva, máquinas e equipamentos e licenças de uso de softwares, sendo 52% destinados às unidades produtivas no Brasil e 48% destinados aos parques industriais e demais instalações no exterior. Enfim, como a gente já tinha comentado, a gente tem um CAPEX aqui maior do que nos outros trimestres nesse segundo trimestre de 2021. A empresa investiu mais aqui em CAPEX. A parte aqui de pesquisa, desenvolvimento e inovação da empresa se manteve igual a todo trimestre. A WEG sempre investe aqui mais ou menos 2 ou 3% da sua receita em pesquisa e desenvolvimento, e ela manteve isso daqui. 2,9% da sua receita operacional líquida foi investida em pesquisa, em desenvolvimento, em inovação. A parte aqui embaixo de disponibilidade e endividamento a gente já comentou, uma situação perfeitamente saudável de endividamento da WEG, ela tem muita margem para se endividar ainda se for necessário, então nada a se preocupar aqui também com a sua posição de caixa, com a sua posição de dívidas. Eles mostram aqui pra gente como que tá toda essa posição de dívidas, caso você queira ver. Tem um duration aqui total de 12 meses, né, caso você queira estudar. O custo ponderado médio da dívida é de aproximadamente 4,8% ao ano, né? Se você quiser se aprofundar na análise da dívida aqui, mas realmente não precisa se preocupar porque é uma posição muito confortável aqui de endividamento. E pra gente finalizar a nossa análise aqui, a WEG também anunciou o pagamento de dividendos no final desse período. Ela vai pagar aí algo próximo de 15 centavos por ação e vai ser pago no dia 11 de agosto. Eu não sei quando esse vídeo vai sair do canal, talvez quando ele saia a WEG já tenha pagado esses dividendos, mas todo mundo que tinha as ações até 30 de julho vai ter direito a receber esses mais ou menos 15 centavos por ação. Enfim, o release de resultados é basicamente esse. Se você continuar descendo aqui, você encontra as demonstrações financeiras, né, padronizadas de forma contábil, caso você queira analisar aqui algo de forma mais profunda, mas para mim tá bem tranquilo, todas as dúvidas foram sanadas aqui. O release de resultados da WEG é normalmente muito bom e a empresa é muito boa, né, tem resultados muito bons, então nada pra gente se preocupar, né, mas você tem aqui a demonstração de resultado do exercício, o balanço patrimonial e a demonstração de fluxo de caixa, caso você queira dar uma analisada. Um ponto que eu sei que muita gente vai comentar, se já não está comentando, é sobre os múltiplos da WEG. A empresa tem múltiplos muito elevados. Quando a gente olha para o PL dela, por exemplo, é um PL bem elevado. As pessoas costumam dizer que está caro. E esse resultado aqui, ele provavelmente não vai mudar essa perspectiva. Por quê? Porque a WEG é uma empresa com expectativa de alto crescimento. A WEG não é uma empresa de puro valor, aquela empresa que você compra com múltiplos muito baixos. Não, ela é uma empresa de alta expectativa de crescimento, uma empresa de growth. Então é normal que os seus múltiplos sejam elevados. Você vai ter que pagar mais caro por essa empresa, porque o mercado espera que ela cresça bastante e o mercado também enxerga a sua qualidade, então ele já precifica a empresa a um valor que ele acredita que vai ser no futuro. Ele já antecipa essa precificação. Então é normal que os múltiplos da empresa sejam maiores e eles não vão cair só porque ela teve um resultado melhor, só porque ela está crescendo o seu lucro. É normal que esses múltiplos se mantenham elevados, justamente porque a WEG não é uma empresa de puro valor, é uma empresa de alta expectativa de crescimento e uma empresa de alta qualidade, que faz com que os múltiplos dela, especialmente o PL, né, que é o que a galera mais olha, sejam naturalmente mais elevados. Fechado então? É basicamente assim que você analisa o resultado trimestral de uma empresa, de forma bem resumida, é claro, para caber aqui num vídeo no YouTube. Se você gostou, não esquece de deixar um seu like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho, para você receber as notificações de todos os meus próximos vídeos. Eu posso começar a trazer análises de resultados trimestrais de outras empresas também, se esse vídeo daqui tiver um bom resultado. Eu vou deixar aqui na descrição todos os meus links, incluindo do meu Instagram, para você começar a me seguir por lá, e o do Diário do Milhão, que é a minha escola de investimentos de longo prazo, uma Netflix aí, com aulas ao vivo toda semana, toda terça-feira às 8 horas, e cursos gravados que são disponibilizados lá quase que todo mês para você assistir. A mensalidade é de R$ 9,90 por mês e você tem 7 dias grátis para testar tudo. Eu vou deixar o link para ele aqui na descrição e aqui na tela eu vou estar colocando a análise completa da WEG, que eu já trouxe aqui para o canal, caso você queira entender um pouquinho melhor como a empresa funciona. Se você não entendeu alguma coisa dessa análise, eu tenho certeza que esse vídeo vai sanar as suas dúvidas, porque para entender uma análise trimestral, você precisa entender a empresa em si, beleza? Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão, eu vejo você no próximo vídeo.